Salmo 125, verso 1 e verso 2. A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. E assim o Senhor está ao nosso favor, nos guardando, nos cercando em todo tempo, nos dando tudo que nós precisamos, nos dando segurança, nos sustentando. Por isso nós podemos nos alegrar na presença do Senhor mais uma vez hoje, porque esse Deus que nos guarda, que está sempre com tamanho cuidado conosco, nos ama com tamanho amor que nós não podemos nem sequer expressar com palavras. Por isso, nesse momento eu quero chamar você a fechar os seus olhos. Estamos orando e louvando ao Senhor. Amém? Seu Deus, nós te louvamos, engrandecemos. Entregamos, Senhor, meu Deus, nossas vidas ao Senhor neste momento, para honrá-lo, glorificá-lo, santificar, Senhor Deus, nossa vida. Papai, fala conosco através dos louvores, através da Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, sair daqui edificados, sair daqui melhor do que entramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que Seu nome, Senhor, meu Deus, seja adorado neste lugar. Recebe o nosso louvor. Ó Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Fala conosco, edifica nossas vidas, nos fortalece, direciona nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor Deus. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, que solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Um consolador amado, meu protetor do mal, eu solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas e as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo e os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Um consolador amado, meu protetor do mal, no solicito de minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. O escolhido dos milhares para mim. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, papai. Santo, santo, santo é o Senhor. Glórias te damos, papai.
Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Santo é o Senhor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos cantar de novo mais uma vez. A morte venceste, o véu tu rompeste. O céu te adora. És invencível.
Tu és poderoso, Senhor. Glória e honra ao Senhor, papai. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. E mesmo sendo tão grandioso, Ele deixou a glória dele por nós. Grande é o Senhor. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, 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 Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, aleluia, pois Ele deixou a glória dele para nos salvar. Aleluia, Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado.
terra se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tu és santo, Senhor Deus. És maravilhoso em nossas vidas, Senhor Deus. Santo, santo, Tu és digno, Senhor. Glória e honra a Ti, Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos estar perto para Te adorar. Perto quero estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, Deus, glória ao Senhor, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei.
quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Aleluia, Deus. Não me importa constância, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei. Aleluia. Não me importa somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Dê a salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Adora Ele. Abra sua boca em adoração ao Senhor. Aleluia. Quando cantamos essas palavras, precisamos nos atentar para o que cantamos, porque é justamente nos momentos mais difíceis que o nosso louvor alcança o Senhor. O coração quebrantado do Senhor não rejeita. Por isso eu não sei como está a sua vida hoje, ou pode estar amanhã, mas louve ao Senhor independente da situação. Se tudo estiver bem, adore ao Senhor. Se tudo estiver problemático, adore ao Senhor. Se você está preocupado, adore ao Senhor. Se você está de qualquer forma, adore ao Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, nosso Pai de amor. Todas as coisas estão nas mãos dEle. Aleluia. Santo é o Senhor, papai. Louvamos e engrandecemos o Teu nome. Nós vamos agora continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Nosso Deus é fiel, é um Deus que não tarda, não falha. E agora nós vamos ter a oportunidade de honrá-lo com dízimos e ofertas. Amém? Lá em Malaquias capítulo 3, o verso 10.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que nós venhamos honrar ao Senhor com tudo que nós temos, com todo o nosso seu ser, com todas as nossas ofertas, nossas primícias, com todo o nosso coração quebrantado ao Senhor. Você que trouxe, coloque em suas mãos o seu dízimo, sua oferta. Entregue de coração disposto ao Senhor, de coração aberto a entregá-lo melhor a cada dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos, Senhor, cada dizimista e ofertante da Tua casa diante do Senhor. Oh, Pai, abunde sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada um. Que nunca venha faltar nada, Senhor, em Teus lares. Que nunca venha faltar nenhum mantimento, Senhor, e principalmente a presença do Senhor. Nós louvamos, Senhor, que nós queremos viver abundante, não só no financeiro, mas na graça e no amor do Senhor. Que nós venhamos ser ali honestos ao Senhor, que nós venhamos contribuir com aquilo que é do Senhor, aquilo que já pertence a Ti. Que nós venhamos ser fiéis a cada dia, porque o Senhor permanece fiel para conosco todos os dias. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos dado. Abençoe-nos grandemente com a graça do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe, traga com alegria em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Glória ao Senhor, louvado e engrandecido seja o nome dEle. Aleluia. Malinho. Aleluia. Eu convido todas as crianças aqui na frente. As crianças. Amém. Você que pode, estenda suas mãos sobre as crianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos, Senhor, cada criança diante do Senhor. Que elas venham, Senhor, ali na salinha aprender mais de Ti. Que elas venham crescer em graça no Senhor. Abençoe a tia que estará ali ministrando para o coração deles, Pai. Que elas venham aprender mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e sobre a vida deles. Abençoe os pais, as casas deles, os lares. Que venham ser lares edificados na Tua presença e no Teu amor. Abençoe-lhe grandemente, Pai, para que eles venham sair dele edificados e fortalecidos por Ti a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido o pastor Clemente, que vai estar ministrando conosco essa noite. Amém. Vamos colocar a vida do pastor diante do Senhor, para que ele venha falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos, Senhor, a vida do pastor diante do Senhor. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, grandemente, assim como o Senhor já tem usado tantas vezes, Senhor. Que nessa noite não venha ser diferente. Que Ele venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. Não o que queremos, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem preparado dos céus para nós nessa noite. E que nós venhamos receber de bom grado a Tua boa semente, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos? Graça e paz. Glória a Deus. É bom estar aqui, né? Não tem outro lugar melhor para estarmos senão na casa do Senhor. O salmista diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma das coisas que tem que o nosso coração sentir alegria em estarmos junto com os irmãos. É tão bom adorar a Deus, não é? Orar, falar com o Senhor. Esse é um tempo que nós separamos para estar na casa do Senhor, onde Deus derrama a bênção dele sobre nós. O Salmo 133, o salmista diz assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como orvalho que desce sobre os montes de Hermon. Ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Quando estamos juntos, quando estamos unidos, Deus derrama a bênção nos nossos corações. Glória a Deus. A Aline já orou. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 12, verso 1 e o 2. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Para sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Quem já leu o livro de Hebreus aqui? E o capítulo 11. Aí tem algumas traduções que vem assim, ó: heróis da fé. Capítulo 11. A gente vê nesse capítulo, meus irmãos, ele não está aqui em vão. O escritor, ele quis deixar aqui esse exemplo para alguns irmãos. O livro de Hebreus, ele foi escrito para os irmãos judeus que estavam abrindo mão da fé, e alguns estavam voltando à prática da guarda de sábado, voltando ao templo, levando seus sacrifícios. E então o escritor ele trata de forma pormenorizada de cada detalhe. E nós temos aqui do capítulo 10, 11, 12 11, 12 e 13, onde ele dá os pontos finais, o fechamento do capítulo do livro de Hebreus. E para poder fechar esse livro, ele gasta 2 capítulos. O capítulo 11, onde ele vai falar sobre homens, mulheres de Deus que viveram pela fé. E o que significa a fé? A fé, meus irmãos, ela não é abstrata. A fé é palpável. Como a fé é palpável? A fé é palpável no sentido de quando nós
nos envolvemos naquilo que cremos, acabamos por experimentar aquilo que propomos receber de Deus. No versículo 1 do capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé, ela nos leva mais além. Não existe uma música que diz assim: leva-me além? Eu quero olhar com os irmãos nessa noite alguns pontos que estão nesses 2 versículos e que diz diretamente ao capítulo 11. E eu falo com os irmãos o seguinte: antes de falar com os irmãos, fala comigo. Nós somos a comunidade da fé. Você está aqui nessa noite pela fé. Você crê em Jesus, você entregou sua vida a Jesus, você ouviu falar de Jesus, você se move na direção de Deus no sentido da fé. É a fé que nos traz aqui, é a fé que nos reúne, é a fé que nos leva a mudar de vida, a ser quem somos. É importante nós notarmos que todas as vezes que Jesus fazia algo na vida de alguém, ele dizia assim: ó, tem bom ânimo, tua fé te salvou. Jesus valorizava a fé das pessoas, por mínimo que fosse. Os discípulos disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí, uma atitude sincera, eles falaram aqui. Jesus falou assim: ó, se vocês tiverem fé, eu colocando aqui com minhas palavras, na mesma potência que é um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: monte, sai daqui e vai para ali, e assim será feito. Irmãos, a fé, vocês vão ver que nós vamos citar aqui algumas pessoas que a Bíblia menciona. Eles foram movidos pela fé, e queremos aprender com eles nessa noite, e a partir daí avançarmos naquilo que nós somos. Nós estamos chegando no final de 2025, aliás 24, perdão, né? 2025 está chegando aí, e nos moveremos em 2025 na fé. E o versículo 1 diz assim: portanto, visto que também nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Por que o escritor de Hebreus colocou esse texto? Falando que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas aqui, na verdade, ele está dizendo assim, como se são exemplos. Homens e mulheres que são exemplos, que foram exemplos para a nossa caminhada. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você imitou a fé de alguém. Você olhou para alguém, viu, olha como é que a vida de fulano de tal mudou, né? Antes ele era isso, ele era aquilo, hoje ele é uma outra pessoa. Então você espelhou na fé de alguém para você também mudar de vida. E o que o escritor de Hebreus ele está querendo trazer para nós, dizendo o seguinte: olha, eu quero mostrar para vocês um caminho excelente. E aí, meus irmãos, quando ele cita os exemplos, eu quero pedir, se tem condição, talvez posicionar aquele ventilador, só na posição só, porque aí toda hora eu tenho que estar mexendo aqui com a Bíblia. Desculpa aí, Kleber, é só porque toda hora está jogando aqui a página da Bíblia para lá e para cá. Então, meus irmãos, aqui ele está falando sobre a questão de exemplos, para nos inspirar, para que nós possamos avançar. Os irmãos lá estavam voltando, eu fico olhando, meus irmãos, graças a Deus o Evangelho tem avançado, mas como também muitas pessoas têm aberto mão da sua fé. Pessoas às vezes têm vivido
uma vida inconstante. Hoje estão lá nas nuvens, amanhã estão nos vales. Pessoas que deixam se conduzir pelas emoções, mas nós temos que nos conduzir, meus irmãos, pela fé, e temos que imitar esses homens que a Bíblia aqui menciona, e nós queremos ver aqui alguns deles, não todos, mas nós vamos falar sobre alguns. A primeira, no versículo 4 do capítulo 11, diz assim, ó: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, porque alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. O escritor de Hebreus diz aqui que o próprio Deus deu testemunho com relação a Abel. Qual o exemplo que Abel nos ensina, meus irmãos? Qual a lição que Abel me ensina? Qual a lição que Abel te ensina? Abel, nós vamos ver aqui, filho de Adão, né? Os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E nós sabemos, a Bíblia diz que todos dois ofereceram a Deus ofertas. Um ofereceu oferta de cereais, outro ofereceu do melhor do seu rebanho. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? E por que que Deus aceitou a oferta de Abel? A oferta, meus irmãos, ela fala muito daquilo que eu visualizo em Deus. Lá no Novo Testamento nós temos ali Marta e Maria. Quando Maria, ela quebra um vaso de perfume muito caro e derrama o perfume sobre Jesus. Era o que ela tinha, ela deu o que ela tinha. Então a oferta a Deus vai muito no sentido, é muito mais do que troca. Às vezes quando nós falamos no sentido de dízimo, de oferta, às vezes nós fazemos com o quê? Com medo, por obrigação. Mas tem um ingrediente que faz com que o que nós fazemos, não apenas no sentido de dinheiro, não sobre qualquer outra coisa. Talvez você seja um ministro de louvor, ou qualquer outra coisa que você faz na obra de Deus, na casa de Deus. Nós não podemos fazer por força, nós não podemos fazer por obrigação. A diferença entre a oferta de Caim e a oferta de Abel é que Abel ofereceu uma oferta espontânea, ofereceu uma oferta de amor, ofereceu uma oferta de gratidão, enquanto Caim fez por obrigação. Diz a Bíblia que deu de uma oferta e Deus não aceitou. E por que Abel fez isso? Por causa da fé, porque ele acreditou em Deus, acreditou que Deus de fato é vivo e que Deus é digno de ser adorado e que nós temos que nos reverenciar a Ele. Ele acreditou que tudo que ele tinha vinha de Deus, ele amava a Deus, e ele, meus irmãos, quis dar ao Senhor o melhor que ele tinha. Eu vejo nos dias de hoje, meus irmãos, muitas pessoas que se propõem a estar no serviço do Senhor, na casa do Senhor, na obra de Deus, mas muitas pessoas estão fazendo como o quê? Forçados, obrigados. Deus não recebe. Deus vai receber da sua mão quando você fizer com alegria, fizer querendo fazer com amor, sabendo que você está fazendo para Deus, mesmo que seja pouco. Talvez você não tenha muito tempo, talvez você não tenha muitos recursos, mas o que você tem, você fala assim: Deus, aqui eu te dou do que eu posso fazer. A Bíblia diz lá em Lucas, tinha uma mulher viúva pobre, e a Bíblia diz que Jesus estava olhando os ricos depositarem no gasofilácio grandes somas de dinheiro, e chegou uma mulher e deixou ali apenas 2 moedinhas. Talvez aos olhos de muitos, para que seria isso? Talvez é como se alguém chegasse aqui, né, tivesse um monte de gente trazendo aí 100 reais, 50 reais, 200 reais, 500 reais, chegasse uma irmã e
colocasse aqui R$2, aí alguém fala, mas essa dona só deu R$2. A questão não está na quantidade, mas na qualidade, de como eu faço. Então, Abel me ensina isso, meus irmãos. A oferta de Abel, por que o escritor colocou aqui? Porque nós temos que aprender com ele. Tudo que fizermos, nós temos que fazer com integridade, fazer com amor, fazer com alegria, fazer com dedicação. E ele fez isso por fé, e ele fez isso com amor, sabendo que Deus estava recebendo, sabendo que o Senhor era digno de receber tudo isso. Então eu aprendo com Abel dessa forma. Outra coisa que eu vejo ainda a questão de Abel, da diferença de Caim, como está o ofertante? Não é simplesmente ofertar, não é simplesmente fazer. Como você está? Às vezes você fala assim, minha vida não está muito bem com Deus. Talvez você esteja como Caim, né? Caim, como é que estava Caim? Caim estava com inveja do irmão. Ele tinha rancor no coração. E no Novo Testamento Jesus ensina algo interessante. Jesus fala assim, se ao trazer a tua oferta no altar, você perceber que seu irmão tem algo contra ti, vai primeiro, reconcilie-te com ele. É importante, irmãos, que a nossa oferta seja um ato puro. Além da espontaneidade, além do amor, do querer fazer, nós temos que fazer de coração puro. Então Abel me ensina dessa forma. Não é que Jesus não falou para a pessoa não trazer. Jesus falou assim, vai lá primeiro, conserta. Porque o que você faz? Não, eu estou dando o meu dízimo. O importante não é só dar o seu dízimo. O importante não é só você dar a sua oferta. O importante é Deus receber. Saber que Deus está recebendo. E quando Deus recebe, a bênção vem. Eu fico olhando às vezes em alguns grupos, né? Umas pessoas fazem aqueles apelos em que as pessoas, se possível for, elas dão até a roupa do corpo. Irmãos, não é isso. É diferente. É uma entrega por inteiro. É uma entrega com coração puro. Abel fez tudo isso pela fé. Ele acreditava no Deus vivo. Ele acreditava que o Senhor estava recebendo. Segundo personagem que a Bíblia me ensina está no versículo 5 de Hebreus. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Porque antes da trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quem já leu a Bíblia, no Antigo Testamento, lá em Gênesis, vai nos falar que, diz assim, olha, quando fala lá na genealogia, diz assim, andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus o levara para si. Então o texto repete 2 vezes, andou Enoque com Deus, andou Enoque com Deus. Qual que é a lição de fé que Enoque me ensina? Andar com Deus. Andar com Deus. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, quando nós andamos com Deus, nossa vida é transformada. O fato de eu andar com Deus, eu vou explicar direito o que significa isso. A minha vida começa a ser mudada. Não tem como eu ter comunhão com Deus e continuar do mesmo jeito. Quando eu mantenho uma vida de oração, quando eu mantenho uma vida de leitura, quando eu quero me aproximar mais de Deus, eu não tem como eu continuar do mesmo jeito. Por isso que Deus falou com Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão tinha tido os vacilos dele, e Deus chama ele para cá e fala assim, vem aí Abraão, anda na minha presença,
que você vai alcançar a perfeição. Deus não inverteu, não. Deus não falou, ser perfeito e anda na minha presença, não. Deus falou, o fato de você andar na minha presença vai te levar a ser um homem perfeito. Então Enoque andou com Deus, irmãos, de tal maneira, ele procurou se esforçar nesse sentido, que Deus o levara para si. Às vezes nos dias de hoje a palavra sacrifício, aos ouvidos de alguns crentes, soa mal. Mas interessante que a Bíblia nos ensina, por incrível que pareça, que Deus nos ensina assim, não é porque Deus está exigindo isso de nós, é porque tem algumas coisas que regem o nosso relacionamento com Deus, que passa por aí, exige de nós determinados sacrifícios. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus fala que o reino de Deus, ele é tomado pela força. Envolve de nós, sabe o que é, irmãos? Renúncia. Sacrifício quer dizer renúncia, abnegação, você abrir mão de si mesmo. Para Enoque andar com Deus, naquela geração, ele teve que abrir mão de muita coisa. O problema é que nós às vezes achamos que podemos andar com Deus de qualquer jeito. Eu vinha conversando com Santiago, e nós falávamos sobre, hoje as coisas estão meio confusas. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém especificamente, mas tem surgido uns grupos meio estranhos, que dizem ser cristãos, igreja inclusiva, onde tem lésbica, homossexual, não tem nada, cada um vive sua vida do jeito que quiser, ué. Agora, dizer que isso é cristianismo, nunca foi. Um tempo atrás, nós temos um grupo de pastores, lá no Nordeste, estava lá, a Marcha da Maconha, e tinha um grupo que se dizia evangélico, que se dizia, tinha o pastor lá, que era o chamado pastor da maconha. Aí você fala assim, meu Deus, está tudo doido, está bagunçado demais. Então, as pessoas acham assim, bom, eu sou crente, eu sou de Deus, mas não precisa fazer sacrifício. Para Enoque, para andar com Deus, ele precisou abrir mão de quem ele era. Jesus diz assim, ó, se alguém vier após mim e não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Mas isso ele fez, meus irmãos. Primeiro nós aprendemos em Abel o amor. Nós aprendemos em Enoque que para andar com Deus nós precisamos de ter renúncia, sacrifício. E ele foi um homem de tanta coragem, de determinação, e ele quis isto a todo custo, que a Bíblia diz que Deus o levara para si. Ele foi arrebatado, ele não viu a morte. A Bíblia só fala de 2 homens que foram arrebatados, Enoque e Elias, não fala de mais ninguém. Então, nós vimos aqui que Enoque, ele andou com Deus. Intimidade com Deus requer renúncia, requer sacrifício, requer você abrir mão de determinadas situações. E se você quiser colocar a palavra sacrifício, pode colocar, porque é isso mesmo. Terceiro personagem que nós vamos falar é sobre Abraão. Nós vamos ver 2 situações na vida de Abraão. Versículo 8, eu não vou falar sobre Noé, mas vou falar sobre Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem um fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Primeiramente, o que Abraão vai me inspirar? Tomada de decisão. A Bíblia diz que Abraão, ele morava com seus familiares na Mesopotâmia. Era um lugar místico, cheio de idolatria, feitiçarias. E Abraão, ele teve ali uma experiência com Deus. Lá no livro de Josué, o próprio Josué diz assim: olha, antigamente, além do rio, na Mesopotâmia, vivia ali vossos pais. Então nós vimos, meus irmãos, que Abraão, ele toma uma decisão de abrir mão do lugar onde ele estava, da família, para ir a uma terra que, embora Deus até então não tinha revelado, só mais tarde. E você vai ver que por 2 vezes Deus chama Abraão. O primeiro chamado dele, ele se dispõe e sai com Ló e sua família, vai para Harã. E lá em Harã, depois da morte do seu pai, ele sai em direção à Palestina, ou terra prometida que Deus tinha falado para ele. Mas antes, ele saiu sem saber para onde ia. Mas por que ele fez isso? Porque ele ouviu o chamado de Deus. Ele decidiu. Ele falou: eu quero isso para a minha vida. Quantas pessoas que às vezes têm escutado o chamado de Deus e têm duvidado? Nós não podemos duvidar, meus irmãos. Nós temos que avançar. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que avançam para a vida. Nós somos chamados, meus irmãos, a avançar. Então Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele não questionou. A vida de Abraão era marcada por isto. Ele teve as suas falhas, era um homem normal, como eu e você, um ser humano, que às vezes a gente peca, mas ele era marcado quando ouvia a voz de Deus. Ele decidia falar: Deus, é isso mesmo que eu quero na minha vida. Tem muita gente que às vezes fica titubeando: será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Quantas pessoas que ficam em cima do muro? Abraão nos ensina com relação à tomada de decisão. Ir em frente. Orou, Deus falou, é isso mesmo, segue em frente. Deus chamou Abraão para um relacionamento separado. Não dava para continuar no meio. Nós não desfazemos das nossas amizades. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos a oportunidade, quando a gente converte, de levar nossos amigos a Jesus. E alguns abraçam a fé, porque você dá o testemunho do que Jesus fez em sua vida. Mas não dá para você continuar no meio das amizades, fazendo as mesmas coisas, né? Estava Abraão ali, ele não podia continuar. Idolatria, feitiçaria. Não é isso que eu quero para a minha vida. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, irmãos. Nós somos chamados a ir em frente, decidir: é isso que eu quero na minha vida, é Jesus que eu quero. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo do que servir a Deus. Depois que nós experimentamos, o Espírito Santo entra no nosso coração, coloca em nosso coração uma alegria que nós não experimentamos em outro lugar. Quantos que no dia de hoje estão em festas, em bares, e eles falam assim: bom, isso é que é vida. Não é, meus irmãos, não é. Nós que já passamos por isso, experimentamos, às vezes apanhamos.
é uma alegria passageira. É uma alegria que hoje você está bem, mas amanhã você não está. É uma alegria que às vezes traz prejuízo para o nosso corpo, traz prejuízo para a nossa alma, para o nosso espírito. Por isso que nós temos que desvencilhar das coisas que nos prendem. Tomar uma decisão. Abraão tomou uma decisão. O outro ponto na vida de Abraão, diz assim o texto: pela fé, ao ser chamado, né? E diz que ele ofereceu seu filho, versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Irmãos, eu nem gosto às vezes de pensar naquela cena. Você já parou para pensar? Quem é pai? Imagine, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sacrifica Isaque para mim. Deus não exige sacrifício humano, mas como a Bíblia ensina, era uma prova. E aí Deus chega para Abraão e fala: Abraão, me dá seu filho Isaque. Ele amava aquele menino. A promessa, 75 anos ele tinha quando Deus fez a promessa. Aos 100 anos ele recebeu a promessa. Agora Deus chega para ele e fala assim: me dá Isaque. Ele fala, imagine, meus irmãos, que Abraão nem compartilhou aquilo com Sara. Imagine se ele falasse com Sara. Sara era estéril, velha. Ela ia tentar dissuadir Abraão. Ela: não, você não ouviu direito. Essa conversa aí, isso é coisa da sua cabeça, Abraão. Você está sendo muito extremista. Você está sendo muito fanático. Diminui a dose aí. Mas era uma coisa entre ele e Deus. Você sabe aquele negócio que de vez em quando Deus chega para você e fala assim: eu quero que você faça tal coisa. Se você às vezes falar para o seu parente, para o seu amigo, às vezes até para o irmão da fé, não vai compreender. Então você caminha só. Às vezes a fé, meus irmãos, ela é solitária, porque tem coisas que Deus vai te mandar você fazer que as pessoas não vão compreender. Então Abraão, naquela situação ali, ele decidiu, falou: não, Deus falou, eu vou obedecer. Sabe, Abraão, o relacionamento dele era com Deus vivo. A diferença de muitas pessoas é isso, porque não experimenta a realidade de Deus. A ideia de Deus é um Deus ainda que está lá no céu, longe. Quando nós experimentamos a realidade do Deus vivo, nós somos sensíveis à voz de Deus. Ele fala conosco, Ele manifesta o nosso coração. Então Abraão escutou a voz de Deus: dá-me seu filho. E aí, meus irmãos, ele sai para entregar. Às vezes tem coisas que nós caminhamos e às vezes nós tentamos segurar. Deus queria dizer para Abraão: Abraão, nada do que você tem aqui é seu. Tudo aqui é passageiro. Por mais que você tenha, nada é seu. Por isso, meus irmãos, tudo que temos, tudo que somos, todos os dias da nossa vida, nós temos que levar aos pés de Jesus e nos desprender. Deus sabe por que tinha pedido aquilo a Abraão. Não sei se vai ser possível quando chegar lá na eternidade nós perguntarmos para Deus, porque tanta coisa maravilhosa iremos experimentar, que eu acho que isso aí é uma coisa secundária. Mas se você quiser perguntar para ele, vai poder perguntar: Deus, por que o Senhor foi pedir para Abraão, filho dele? Isso não está escrito na Bíblia, mas está escrito lá em Clemente, capítulo 4, versículo 5. Eu entendo, meus irmãos, que era uma situação que Deus pegou e viu que realmente Abraão, ele estava muito apegado ao filho.
E Deus falou assim: me dá ele aí para mim. Sabe, tem coisas que às vezes nós nos apegamos demais, e é que toma uma intensidade em nossas vidas, e aí de repente Deus fala assim: me dá isso aí. Há muitos anos atrás eu vi uma história de uma moça, eu era novo convertido, e Deus chegou, ela namorava um determinado rapaz, e esse moço não era crente, e Deus falava para ela assim: olha, entrega o seu Isaac. E eu lembro que eu ouvi esse testemunho, e ela relutou por muito tempo em abrir mão, porque ela era apaixonada pelo moço, e ela relutou com aquilo por muito tempo. Aí Deus trabalhou no coração dela, e por fim ela abriu mão. Depois que ela abriu mão, ela não deixou de amar aquele moço. Muitos anos depois, aquele moço se converteu e eles se casaram. Às vezes Deus sabe o porquê, às vezes te pede alguma coisa. Então o que eu aprendo com Abraão nessa situação? Abraão fez tudo aquilo, meus irmãos, porque ele cria no Deus vivo. Ele estava na presença de Deus, ele sabia em que ele tinha crido. Como o apóstolo Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. Você tem que ter consciência em Deus. Às vezes o demônio da mentira, do engano, fica às vezes soprando na mente, no coração das pessoas: isso não é bem assim não. O Deus que nós cremos é um Deus vivo. Então é uma situação às vezes no sentido do extremo, não no sentido de matar o seu filho, porque Deus não aceita sacrifício humano. Mas tem coisas que às vezes você é tão apegado àquilo que Deus fala assim: abre mão disso aí, porque eu quero te levar a uma comunhão maior e quero te dar algo maior. Você precisa se desprender, você precisa ser só de Deus e de mais ninguém. Quantas pessoas que oram a Deus: Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Quando Deus dá aquele bem que ela precisa, ou que ele precisa, essa pessoa se apega a tal forma a esse bem, que ao invés desse bem servi-lo, é ele que se torna servo desse bem, se torna escravo, né? É importante que a gente entenda que nada é nosso nesse mundo, tudo é de Deus, e nós temos que ser inteiramente de Deus. Os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vontades tem que ser tudo de Deus e para Deus. Então eu aprendo com Abraão nesse ponto a ser uma pessoa despreendida, nos entregar inteiramente para Deus. E olha que coisa maravilhosa, quando Abraão entregou, né? Deus sabia, Deus é onisciente, ele sabia o que iria acontecer. Mas se Deus sabia o que iria acontecer, então por que Deus pediu? Tem coisas, irmãos, que acontecem no mundo espiritual que a gente não entende. Por exemplo, você vê lá essa situação no livro de Jó. Chega o diabo, está lá e acusa Jó de servir a Deus, porque Deus tinha dado a ele saúde, tinha dado bens. Aí Deus fala para ele: tudo bem, pode tirar os bens dele, pode tirar a saúde. Deus não precisa provar nada para ninguém, mas você sabe o que acontece? Estas coisas, elas nos fortalecem, elas criam para nós, como diz a Bíblia, eterno peso de glória na eternidade. É isso que, é dessa forma que nós vamos marcando os lugares onde passamos, deixando a marca de cristão, deixando a marca de servo de Deus. O terceiro, Moisés, versículo 23. Pela fé Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei.
Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Teve por maior riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Você sabe por que Moisés fez o que fez? Por causa da experiência dele. Experiência que nós temos. Um líder foi forjado, foi marcado, foi chamado. Moisés. Deus chamou Moisés. Mas a história de Moisés começa antes dele mesmo ter consciência de quem ele era. Começa com os pais. Havia uma promessa de um libertador. Deus permitiu que Moisés nascesse num lar simples. E os pais viram que aquele menino era diferente. Diz o texto sagrado que os pais não temeram o decreto do rei, procuraram guardar o filho. Irmãos, às vezes a fé nos leva a fazer, aos olhos do mundo, loucuras. Quem já ouviu falar no missionário por nome de André? Na época da União Soviética, que era chamado, Cortina de Ferro, o missionário André, ele converteu, ele levou muitas Bíblias para a União Soviética, na época que não tinha abertura para a pregação do Evangelho. Aquele homem, ele não temeu o decreto das autoridades, e ele foi chamado de contrabandista de Deus, porque ele levava as Bíblias, ele tinha um Fusca, levava as Bíblias escondidas, e chegava nas aldeias, ele distribuía as Bíblias. Aquele irmão foi perseguido muitas vezes, mas ele não temeu o decreto do rei. Nós somos assim. Nós não estamos aqui para levantar contra o presidente da república, nem contra o governador, nem contra o prefeito, ou contra o policial, ou contra o juiz, nada disso. Nós somos chamados a orar e abençoar essas autoridades. Mas quando a Bíblia diz que um decreto, um mandamento de alguma autoridade vai contra a palavra de Deus, nós cristãos temos que ficar com a palavra de Deus, independente de quem quer que seja, até o nosso pai ou nossa mãe, até dentro da nossa casa. Se falar alguma coisa que vá contra a palavra de Deus, você não precisa concordar. Lá no Novo Testamento tem um episódio, lá em Atos capítulo 5, fala de um casal com o nome de Safira e Ananias. Quem já ouviu falar deles? A Bíblia diz que os dois concordaram em mentir para os apóstolos. Imagine aí que eles venderam, vamos colocar aqui em termos dos nossos dias, eles venderam lá a propriedade, imagine aí, por 500 mil, um exemplo. Estava todo mundo chegando ali e depositando o dinheiro aos pés dos apóstolos, para esse dinheiro, os bens, para que fosse distribuído entre a multidão, Era gente demais para saciar a fome. E aí chega esse casal, tinha uma propriedade. A Bíblia diz que eles venderam essa propriedade, colocando talvez assim, nos dias de hoje, como se fosse assim, 500 mil. Chega para Pedro e fala assim: não, nós vendemos a propriedade, foi por 250 mil. O marido confirmou, e a esposa também. Os dois concordaram em mentir para os apóstolos. Só que Pedro fala assim: vocês não estão mentindo para nós, não, vocês estão mentindo é para Deus. Certa vez eu ouvi uma pregação interessante. Não estou falando aqui para as irmãs ficarem contra seus esposos, não. Mas a pregação dizia assim: brigue com seu marido. Deus me livre, não brigue não, irmãs. Mas é no sentido seguinte, de você não concordar com aquilo que ele ou ela põe
que vai contra a palavra de Deus, que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se o seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, presidente, seja lá quem for, coloca um decreto, e esse decreto vai contra a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Você sabe por que nós fazemos isso? Pela fé em Jesus, sabendo que Deus tudo vê. Deus tudo vê. Nós vivemos o que vivemos. Não é porque achamos que somos melhores que os outros seres humanos, não. Nós vivemos como vivemos e fazemos o que fazemos por causa de Deus, por causa da nossa consciência com Ele, porque temos que agradar primeiramente a Deus e depois aos homens. E quando você faz isso, meu irmão, minha irmã, por causa de Jesus, Ele te honra. Ele te honra, Ele não te deixa na mão, não. Então nós vimos aqui o primeiro episódio na situação que marca é essa. E isso vai marcar não só os pais de Moisés, mas marca também o próprio Moisés. Porque diz a palavra de Deus que ele recusou primeiro ser chamado filho da filha de Faraó, com direito, quem sabe, talvez, ser rei do Egito. E já mais tarde, diz a Bíblia que ele não temeu a ira do Faraó, porque ele tinha em vista as riquezas da glória. Depende da visão que você tem de Deus. A Deus primeiramente, depois os homens. A minha fé me inspira a viver uma vida que às vezes sim é contraste com o mundo. Muitos dos cristãos em determinados lugares, eles são mortos porque eles não abrem mão da fé. Alguns até perdem privilégios, mas eles não abrem mão da fé. A Bíblia diz lá em Pedro: se você sofre como cristão, dê glória a Deus. Irmãos, não importa quem quer que seja, nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia ensina. Eu caminho pela fé em Jesus, pela fé naquilo que a palavra ensina, seja quem for. Então eu citei aqui esses exemplos, eu poderia ficar falando de outros mais, mas eu quis falar desses aqui, para nos inspirar a prosseguir e avançar na nossa caminhada em 2025. Que a sua caminhada em 2025 seja como esses personagens aqui citados. Então nós vimos a primeira coisa com os testemunhos. Nós temos o restante do texto que diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que te está proposta em 2025? O que você planejou para a sua vida em 2025? Quais são os seus planos? Há uma carreira proposta para você: ser de Deus, viver como Deus. Às vezes, meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que nos espera em 2025, mas independente se vier alegria ou se vier tristeza, se vier desafios, se vier bênçãos, eu tenho que caminhar com o pensamento: eu sou de Jesus, vou me aproximar de Jesus e vou viver uma vida que agrada a Jesus. Amém? Então o texto diz assim: olha, deixemos todo o embaraço e o pecado. Eu não sei como está a sua vida. Quando chega final de ano, a gente costuma às vezes fazer um balanço. Como é que nós caminhamos no decorrer do ano, né?
que nós ganhamos, o que perdemos, como foi a nossa vida, como foi o nosso relacionamento com Deus. A gente faz um balanço, e é bom fazer. E aí nós chegamos a algumas conclusões. Então o texto está dizendo aqui, ó, se desembarace. Tem alguma coisa na sua vida que está te embaraçando, que está impedindo você caminhar com Deus? Abra mão disso. O desafio para você é 2025 andar rápido na presença de Deus. E para andar rápido não pode ter nada que me embarace, não. Seja que for, acerte sua vida com Deus. Desembaraçar é a palavra que Deus tem para a sua vida. E versículo 2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que ele coloca olhar para Jesus? Porque às vezes nós olhamos para esses homens, a gente pensa assim, tá, mas esses homens foram perfeitos. Não, eles tiveram falhas, mas Jesus não falha. Então eu preciso olhar para Jesus. E qual que é o exemplo que Jesus me ensina? O texto sagrado diz assim, que por causa da alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Meu irmão, minha irmã, a sua vida não vai findar em 2025. Você entendeu? A sua vida não vai findar em 2025. Não importa o que acontecer, essa carreira que você irá percorrer, você precisa enxergar o alvo no final da jornada da sua vida, a alegria proposta. As pessoas vivem nesse mundo buscando felicidade. Importa é ser feliz. E muitos correm atrás de algumas coisas e falam assim, eu vou ser feliz. Eu preciso de paz. Eu preciso de paz. E buscam paz segundo os olhos do mundo. Mas elas não são felizes naquilo que buscam, não têm paz naquilo que buscam. A verdadeira paz, a verdadeira alegria está em Jesus, e eu olhar para o final da jornada. Qual que é o final da sua jornada? A eternidade, a alegria eterna que me está proposta. Jesus, lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, restitui-me com aquela comunhão que eu tinha contigo antes mesmo que o mundo existisse. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória. Jesus desceu a esse mundo de trevas. Jesus viu na carne o que é ser tentado, viu as misérias dos homens, a fome, a sede. Quando nós olhamos para a humanidade, para o mundo que nós vivemos, para aquilo que nos rodeia, irmãos, não tem nada aqui que nos segura. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Iremos partir para a eternidade, e lá nos espera a glória e a alegria eterna. Há uma alegria maior. Jesus, por causa dessa alegria, diz a Bíblia, ele suportou a cruz. Por causa dessa alegria, por causa do prêmio que está esperando por você, suporte a cruz. O desafio é andar em fé e seguir a Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Quero te convidar agora a se colocar em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos rodeados de um monte de exemplos. Estes exemplos têm que nos inspirar, mas o maior exemplo é o de Jesus. Diz a palavra do Senhor, e eu creio, o nosso Deus é um Deus vivo. A sua fé precisa se inspirar em pessoas que viram Deus como Deus vivo. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Aleluias.
Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e precioso nome, Pai. Engrandecido é o Senhor. Meu Deus, nós pregamos tua palavra. É teu Espírito Santo que fala conosco. É teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Nesta noite, Senhor Deus, eu creio que o Senhor ministrou no coração dos teus servos. Meu Deus querido, a tua palavra que nos inspira, meu Deus, falando da fé dos teus servos e como essa fé se operava na vida deles. Meu Deus querido, queremos nesta hora colocar nossas vidas e nesse ano que há de se iniciar com a graça do Senhor, que possamos, meu Deus querido, caminhar nessa fé ousada, nessa fé que nos desafia a ir além daquilo que temos e que somos. Meu Deus, em nome de Jesus, que possamos inspirar na fé de Abel, que possamos inspirar na fé de Abraão, que possamos nos inspirar na fé de Moisés e que possamos inspirar na fé do Senhor Jesus, para que possamos receber no final da nossa carreira a alegria eterna que nos está proposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos? Que essa palavra fique nos nossos corações. Nesse momento eu agradeço a todos os irmãos que acompanharam ali na live. Que o Senhor abençoe grandemente. Precisando de alguma coisa, mande no PV que o pastor irá responder a cada um de vocês. Amém? E para nós que estamos aqui, nossos avisos da semana, terça-feira é o nosso culto de virada.